precisamos de Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Eu vou usar dois textos como base. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 ao 23, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 ao 47. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 ao 23. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 ao 47. O texto do Evangelho de João diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 ao 47. Diz assim o texto: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos curvar nossa cabeça mais uma vez e dirigir a Deus mais uma oração? Senhor, neste momento em que a sua mensagem vai ser ministrada, pedimos que abra nosso coração e mente para que possamos compreendê-la. Ilumine-nos para que ela possa transformar a nossa vida e fazer o efeito necessário. Que a gente saia dessa mensagem melhor, Pai. Fala conosco, Deus Santo, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, se fosse para eu dar um título, mas já dando o título, não é? Eu colocaria a comunidade cristã como evidência do Cristo. A comunidade cristã e esse aspecto de vivermos em comunidade como evidência de um Cristo. A gente vive num mundo de fronteiras, né? Fronteiras, barreiras. E cercados de muros, e afinal de contas, fazer muros está na moda. A gente faz muros para separar países, inclusive alguns se elegem com a notícia de que vão fazer muros, né? Fazemos muros para separar vizinhos. E fazemos muros para separar pessoas. Pessoas separadas. Os seres humanos estão cada vez mais presos dentro desses muros. Quanto mais a gente olha o ser humano, mais percebemos que ele está preso, enclausurado. O medo está dominando. As outras pessoas que estão de fora da gente são sempre vistos como ameaça. Sempre vistos com medo. São uma ameaça à nossa integridade. Tem um escritor moçambicano, Mia Couto, que diz o seguinte: a gente tem medo dos que pensam diferente
E mais medo ainda daqueles que são tão diferentes que achamos que não pensam. Vivemos em estado de guerra com a alteridade que mora dentro e fora de nós. Esse é o defeito das fronteiras que fabricamos. Nós estamos sempre prontos para estar à guerra com o próximo. É incrível. Nós temos uma capacidade incrível de conseguir briga com as pessoas. Basta que a outra pessoa pense ou seja diferente da gente. Nós construímos essa fronteira. E essa questão de fronteira que é interessante também, porque a própria palavra fronteira, ela tem origem no vocabulário militar. É aquela primeira parte, a fronteira da guerra, o fronte de batalha. Fronteiras. E essas fronteiras, elas condenam o ser humano à escuridão constante. A gente não consegue enxergar a beleza do outro, não conseguimos enxergar a necessidade do outro, e não conseguimos enxergar tão pouco que eu e você precisamos do outro. As fronteiras, elas nos escondem na escuridão, e elas afrontam o desejo que é inerente ao ser humano da luz. E a gente acaba, por causa da nossa realidade, a gente acaba se forçando a se acostumar nessas fronteiras. A gente acaba se acostumando a viver nesse mundinho fechado. A gente acaba se acostumando a viver nessas fronteiras físicas ou existenciais e vivemos acostumados a viver dentro da escuridão. O grito de desespero humano, o grito de desespero das pessoas está sendo mostrado. O ser humano está gritando contra isso. Não é à toa a quantidade de número de doenças psíquicas que a gente está tendo agora. Não é à toa a quantidade de sofrimento que as pessoas estão vivendo agora. Por quê? Porque estamos condenando-nos à escuridão. O grito pode ser escutado em diversas situações. E enquanto eu meditava nesse sermão, lembrei de um outro texto, né? Um texto, o título é Eu Sei, mas não devia. Permita-me que eu leia para os irmãos. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não podemos perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque já está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez vai se pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas e que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, norteado, lançado na infindável catarata de produtos. A gente se acostuma à poluição, sala fechada, ar-condicionado, às vezes com cheiro de cigarro, à luz artificial, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável. A gente se acostuma para não sofrer.
em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouquinho o pescoço. Se o trabalho é difícil, a gente se acostuma pensando no fim de semana. E se no fim de semana não tem o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque sempre tem sono atrasado. A gente acostuma para economizar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto se acostumar, se perde de si mesma. Esse texto é um texto literário, na verdade, mas ele mostra um grito de desespero. As pessoas estão gritando desesperadas pela falta de sentido. Qual é a razão de você viver a vida que você tem vivido? É a solidão generalizada. As pessoas sentem-se cada vez sozinhas e cada vez mais perdidas dentro da multidão. O problema está lançado. O problema está sendo mostrado. As questões estão sendo apresentadas. E nós estamos vendo o problema. E vendo o problema, é papel da igreja dizer qual é a fonte deste problema. E nós, enquanto igreja, sabemos a fonte desse problema. Nós sabemos que o ser humano perdeu a comunhão com Deus. E perdendo a comunhão com Deus, ele perdeu a comunhão com o mundo, com o trabalho, com a natureza, com a sua ação no mundo. E perdendo a comunhão com o seu trabalho, com Deus, ele perdeu a comunhão com os outros. E perdendo a comunhão com os outros, ele perdeu a comunhão consigo mesmo. Tudo bem? Nós vemos o problema, nós julgamos o problema. É a pergunta que fica da igreja agora: qual é o nosso papel, então, para solucionar o problema? Somos cristãos e afirmamos que Cristo é o Filho de Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que morreu, que ressuscitou e que tem a solução. E precisamos evidenciar este Cristo. E como que nós evidenciamos este Cristo? Como que eu e você, enquanto igreja, enquanto irmãos, nós podemos evidenciar este Cristo para trazer solução contra o grito de desespero que a humanidade está levantando? Uma das formas é a comunhão. E eu posso apontar hoje pelo menos 3 coisas que a comunhão evidencia ao mundo. Primeira coisa, a comunhão evidencia que aquilo que o pecado separou, Deus tornou a unir. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos separou da comunhão com o sagrado. O pecado nos distanciou de Deus, mas a comunhão nos une a Deus. Não é à toa que em em Efésios, capítulo 4, versículos 4 ao 6, Paulo escreve o seguinte: há um só corpo e um só espírito, assim como esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. A comunhão que nós temos nos une a Deus. E nós dizemos, enquanto vivemos em comunidade, sim, é possível ter um outro estilo de vida. É possível fugir desse desespero, dessa solidão. É possível não viver isolado. É possível sair dessa sombra e atender ao seu desejo da luz. Vem com a gente. Caminha conosco. É possível. Você não precisa se acostumar com o jeito que as coisas estão. Você não precisa se acomodar com o jeito que as coisas estão. Há um Deus que te ama e que está de braços abertos, prontos a te receber. Há um só Deus, um só batismo, um só Senhor.
e Cristo, que por sua graça, que nos reconcilia com esse Deus. Há espaço para você. Tem lugar para você. Deus quer você com comunhão com Ele. E a igreja junta fala, é possível um outro mundo. A comunhão, ela evidencia que é possível sim a gente viver em comunhão com outras pessoas. Que é a graça que nos une. É a graça que nos transforma em comunidade de pessoas tão diferentes, com línguas tão diferentes, com costumes tão diferentes, mas podemos viver unidos. Vocês lembram da história lá da Torre de Babel? O ser humano, em sua arrogância, decide tocar os céus. Em seu pecado, separa a humanidade. Em seu pecado, distancia as pessoas. Em seu pecado, criou fronteiras. Deus, na sua infinita graça, infinita misericórdia, escolhe um homem de nome Abraão. Ele faz uma promessa: em ti serão benditas todas as nações da terra. Cristo vem. Cristo morreu, ressuscitou. Atos dos Apóstolos nos conta uma história belíssima do começo da igreja. Atos 2. Ao derramar o Espírito, cada povo escutou em seu próprio idioma a mensagem do Cristo que une a Deus. O que significa isso? Que o milagre de Atos dos Apóstolos nos diz que a humanidade pode ser restaurada em perfeita comunhão em Cristo. O milagre em Atos dos Apóstolos não é o fato deles falarem outras línguas. O milagre em Atos dos Apóstolos é Deus reunindo aquilo que está separado. O milagre em Atos dos Apóstolos é Deus mostrando, eu estou reconciliando. Eu quero que vocês vivam em comunidade. Esse é o milagre de Atos. Deus nos une com Ele. Aquilo que o pecado separou, volta a Deus. Aquilo que o pecado separou de comunhão entre nós, Deus restaura. E a partir de agora, nenhum de nós estará de fato sozinho. Porque a união, ela é um sinal que estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Como lemos no texto de João, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles, assim como nós, sejam um. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Reconcilia-nos com Deus, reconcilia-nos com o próximo, e Cristo doravante habita em nós, e nós nunca mais estaremos sozinhos. Não importa onde você estiver, você nunca mais estará sozinho. Deus elimina a dívida do pecado e nos reconcilia com Ele. O pecado não tem mais o poder de te separar de Deus. Eu vou repetir. O pecado não tem o poder de te separar de Deus. O pecado não vai te separar mais das pessoas. Porque Cristo e em Cristo somos uma unidade. E a comunidade cristã, ela evidencia isso. A comunhão evidencia, então, que o pecado não tem mais poder, mas a comunhão evidencia outra coisa. A comunhão evidencia que fora desse nosso relacionamento não tem uma existência digna e perfeita. Por quê? Porque nós não fomos criados para vivermos para nós mesmos. Não convém
não é conveniente, não é bom, não é saudável que o ser humano fique sozinho. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Não fomos criados para vivermos isolados. Não fomos criados para vivermos trancafiados. Fomos criados para vivermos em relacionamento, para vivermos em comunhão, para vivermos em unidade. Para isso fomos criados. Esse é o propósito de Deus para a humanidade. Que vivêssemos em comunidade. Deus nunca quis que a gente fosse sozinho. Às vezes nesse mundo, na correria, no dia a dia, a gente se acostuma. A gente se acostuma a ficar em casa sozinho, assistindo televisão ou Netflix, né? A gente se acostuma a passar semana após semana. A gente se acostuma. Mas não é para ser assim, porque não fomos criados para isso. As demandas desse mundo moderno, elas nos isolam cada vez mais. A gente vive num ambiente em que, para a gente atingir certos objetivos, tem que se fazer, né? Faça-se sozinho. Eu consigo, eu posso. Construa seu império, construa seu negócio, construa sozinho, porque você consegue. Esquece. Isso não combina com o cristianismo. Porque em Cristo, eu e você somos. A igreja, enquanto igreja, é templo do Espírito. Sozinhos, nós não vamos muito longe. Porque não fomos feitos para isso. Fomos feitos para viver em comunidade. Não se acostume com isso, não aceite isso. Sabe? Essa mensagem de que você vai conquistar o mundo sozinho e que você vai à frente e que você conquista e que você pode e que você e eu não vai te levar a você cumprir a sua missão no mundo. Pelo contrário, vai te levar a um total isolamento, a um momento de tristeza em que você não vai se sentir completo. É interessante essas pessoas que dizem sobre ganhar muito dinheiro, né? No último instante de vida, gente, ninguém vai parar e dizer, nossa, eu queria mais um dia para ganhar mais dinheiro. Ninguém fala isso. Eu queria mais um dia para ter vivido mais com alguém, ter compartilhado mais, ter sorrido mais. E a igreja, enquanto igreja, testemunha que vivemos em comunidade. Pessoas diferentes que vivem juntas. A igreja evidencia isso. Primeira evidência, aquilo que o pecado separou, Deus tornou a unir. Segunda evidência, fora da relação, não tem existência. Terceira evidência da comunhão, a comunhão nos converte o coração ao outro. A tendência do nosso mundo é pregar um egoísmo. Mas quando a gente vive, não fala, não, Cristo me transformou. Eu não consigo viver mais sozinho. Eu não consigo mais. Cristo mudou. É isso que quer ser cristão. João, no Evangelho, diz o seguinte: um novo mandamento eu dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem se amar. A igreja evidencia isso. O amor que temos um ao outro evidencia Cristo. Pedro, em outra parte, no capítulo 1, versículo 22, da sua primeira epístola, diz o seguinte: agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A comunhão cristã mostra agora
que o nosso coração ele se converte em amor, em dedicação ao outro. A igreja, enquanto comunidade, ela demonstra o seu amor para com o próximo, o seu amor para com os outros, o seu amor para com os irmãos na fé, o seu amor para com os de fora. Ela tem por obrigação testificar. E essa maneira de testemunho de viver em conversão ao outro mostra Cristo. Em momentos tão sombrios, em momentos tão escuros, em momentos em que o ódio se mostra em cada esquina, em cada postagem de Facebook, em cada mensagem de WhatsApp, em cada lugar que você olha, a igreja demonstra: eu amo. Onde há ódio, nós levamos o amor. Onde não tem esperança, nós levamos a esperança. Onde tem fronteiras, nós quebramos. Onde tem muros, nós destruímos. Porque é o nosso papel, a nossa função, a nossa meta, a nossa obrigação, a nossa missão enquanto Igreja de Cristo. E cada vez que nós nos reunimos em comunidade, nós temos que trazer isso em testemunho para quem está de fora, olhar para dentro e dizer verdadeiramente: Cristo habita ali. Que as pessoas olhem a nossa comunidade de fé e pela comunhão que temos um com os outros, diga verdadeiramente: Cristo habita ali. E é claro, nesse sentido de converter o outro, não posso esquecer da visão que adotamos enquanto igreja, enquanto IBAI, enquanto Igreja Batista Avenida dos Estados. Nosso lema, né? Em cada pessoa, um amigo. Em cada amigo, um irmão. Em cada irmão, um discípulo de Jesus. Que essa seja a nossa visão. Amém? Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Não conheço todos tão bem quanto eu deveria, pelo menos, né? Mas às vezes a gente acha que o pecado é tão grande sobre nós. Nós pecamos. Eu peco, cada um de nós peca. E às vezes você acha que isso está quebrando a sua comunhão com Deus. Mas eu digo para você, Deus está para te perdoar. Às vezes o pecado quebrou tua comunhão com o próximo. Arrepende, pede perdão. Porque somos igreja. Não, Décio, não estou nessa situação, mas às vezes eu acho que eu estou sem sentido. Congrega mais. Esteja junto. Encontre pessoas. Conviva mais com as pessoas. Converse mais. Não, mas às vezes eu acho que eu deveria fazer mais. Então faça mais. Não deixe oportunidades de amar passar do teu lado. Eu confesso a vocês, é um desafio. É um desafio? Claro que é. Mas tenha certeza que Deus vai te ajudar. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor a estar à frente, enquanto eles louvam, que vocês possam meditar nisso. Que a comunhão evidencia que o pecado não nos separa mais. Que a comunhão evidencia que precisamos nos relacionar. E a comunhão evidencia que nosso coração tem que se converter ao próximo. E depois do louvor estarei orando com os irmãos, tá? Em comunhão, quero viver
Pode cantar? Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns com os outros em comunhão. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma missão, plena comunhão. Vamos orar. Deus, não permita que a gente se acostume. Não permita que a gente se acostume a viver isolado. Não permita que a gente se acostume, Pai, a viver separado. Mas que a gente possa evidenciar, através da nossa comunhão, o Cristo. Nos ensina para amar, nos ensina a viver, nos ensina a estar sempre juntos. E que as pessoas olhem para a nossa vida e digam verdadeiramente, ali está o Cristo. Que as pessoas olhem para a nossa maneira de viver em comunhão e digam, de fato, eles são salvos. E de fato, eles amam. E de fato, o amor resplandece neles. Se por acaso estiver alguém aqui que sinta que o pecado está separando, em nome de Jesus, eu repreendo todo sentimento de culpa e digo, Cristo te perdoou. Se há pessoas que estão se sentindo sozinhas, digo, você não está sozinho. Cristo está contigo. E elas possam sair com essa verdade no coração, Pai. Fica conosco, Deus Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.